Imagine só, o mundo inteiro está de olho em um possível encontro histórico entre Zelensky e Putin, mas Moscou continua em silêncio, como se ignorasse o convite. A imprensa internacional não para de questionar, por que a Rússia não responde? Enquanto isso, a Europa se prepara para apertar ainda mais o cerco, com sanções que podem atingir em cheio a economia russa. Macron e outros líderes já deixaram claro, ou Putin aceita um cessar-fogo de 30 dias, ou as consequências serão duras. E não é só conversa, o bloco europeu já estuda medidas contra empresas ligadas ao gasoduto Nord Stream 2, um golpe certeiro no bolso do Kremlin. Do outro lado, os Estados Unidos entram em cena. Biden sinalizou que pode voar para a Turquia no dia 15, justamente para uma reunião com Putin e Zelensky. A Casa Branca acredita que o líder russo não vai desperdiçar a chance de responder ao chamado ucraniano. Há potencial para um bom encontro, disse Biden otimista. Essa reunião não deveria acontecer, mas eu insisti para que acontecesse. E vai acontecer. Enquanto isso, Erdogan, o anfitrião, já estendeu o tapete vermelho, pronto para receber as duas delegações em solo turco. Ele reforçou que um cessar-fogo imediato é a única base para qualquer negociação séria e que não se pode perder essa janela de oportunidade. Zelensky, que antes havia proibido qualquer diálogo direto com Putin, agora dá sinais de flexibilidade. Em poucas horas ele afirmou 2 vezes, primeiro a Biden, depois a Erdogan, que está disposto a sentar à mesa com o presidente russo. Agradeço o apoio e a disposição de mediar. Vemos a necessidade urgente de um cessar-fogo e de um monitoramento internacional. Estamos prontos para conversas diretas, declarou. Mas há um detalhe: Moscou exige que Zelensky revogue o decreto que vetava negociações, algo que ainda não aconteceu. Enquanto isso, Lavrov, o chanceler russo, já conversou com seu homólogo turco, sinalizando que o tema está em pauta. Mas nem tudo são flores. Analistas ocidentais desconfiam das reais intenções por trás desse movimento. Para alguns, Putin e Zelensky só aceitaram o encontro para agradar Biden e aliviar a pressão internacional. Zelensky não tinha escolha a não ser aceitar, para não desagradar os Estados Unidos, comentam diplomatas. Já Putin, segundo essa visão, teria feito o convite apenas para evitar que Biden sofra mais cobranças da Europa por sanções mais duras. E há quem diga que Putin nem sequer irá à Turquia, afinal, organizar uma viagem presidencial em tão pouco tempo é quase impossível, ainda mais com 2 líderes que se odeiam abertamente. Enquanto isso, na fronteira entre Polônia e Ucrânia, a tensão só aumenta. Caminhoneiros poloneses bloqueiam o trânsito no posto de Yagodin-Dorowski, exigindo restrições severas aos transportadores ucranianos. Eles querem proibir a entrada de empresas com capital de países fora da UE e limitar as permissões de circulação. O resultado? Filas de até 8 horas e mais de 200 caminhões parados. Só os veículos com ajuda humanitária têm passagem livre. O caos já paralisou o fluxo nos 2 sentidos, e a situação só tende a piorar. Com tudo isso acontecendo, uma pergunta não sai da cabeça. Até onde essa reunião na Turquia pode levar? Será que Putin e Zelensky realmente sentarão para negociar, ou tudo não passa de um jogo de cena para acalmar os ânimos? E se houver acordo, o que esperar depois? O mundo inteiro espera por respostas, e o relógio não para. O que você acha que vai acontecer? Deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. A hora é agora. E agora a verdade que muitos preferem ignorar. A Rússia não apenas violou as leis internacionais, mas também as leis da humanidade. O caso do voo MH17, abatido em 2014 sobre o leste da Ucrânia, é um dos capítulos mais sombrios dessa guerra que já se arrasta por anos. A Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, não deixou dúvidas. Moscou foi responsável pela tragédia que ceifou 298 vidas inocentes. E não para por aí. A Holanda e a Austrália, países que perderam cidadãos naquele atentado, levaram o caso adiante e conseguiram apoio majoritário no Conselho da ICAO para exigir reparações. A Rússia, claro, já havia se retirado do processo em 2020, como se pudesse escapar das consequências de seus atos. Mas a justiça não esquece. Em novembro de 2022, o Tribunal de Haia condenou à prisão perpétua 3 figuras-chave ligadas ao Kremlin, Igor Girkin, Sergei Dubinsky e Leonid Karchenko, pelo papel no ataque. As provas são irrefutáveis. O avião foi derrubado por um míssil Buk de fabricação russa, lançado de território controlado por separatistas pró-Moscou. E enquanto o mundo cobra responsabilidades, a Rússia segue impune, como se as vidas perdidas fossem apenas números em um relatório. Mas a tensão não para por aí. Enquanto o Ocidente se prepara para o pior, a Estônia já está em alerta máximo.
O país, que faz fronteira com a Bielorrússia, reforçou suas defesas com um novo destacamento de elite, pronto para agir em cenários de crise. Dos 11 membros da unidade, 10 foram imediatamente enviados para as zonas mais críticas, onde imigrantes tentam cruzar a fronteira em números cada vez maiores. Os estonianos não estão brincando, têm experiência em controlar multidões e não descartam medidas duras se necessário. Afinal, a próxima onda migratória pode não parar por ali e a Escandinávia já está em alerta, reforçando suas fronteiras. A mensagem é clara: a Estônia não vai deixar seus aliados na mão. Enquanto isso, na Alemanha, um alerta assustador ecoou no Bundestag. O deputado Norbert Röttgen chocou a todos ao afirmar que um ataque russo à OTAN pode acontecer em apenas 2 ou 3 anos, muito antes do que as previsões das agências de inteligência ocidentais, que estimavam um cenário assim para 2030. A Europa, segundo ele, precisa acelerar seus preparativos militares, porque a ameaça é real e iminente. Nos Estados Unidos, a avaliação é mais cautelosa, mas até mesmo Washington reconhece: a Rússia continua sendo a maior ameaça à segurança do bloco, conforme a própria estratégia da OTAN. E se há uma coisa que essa guerra nos ensinou, é que subestimar Putin pode ser um erro fatal. A pergunta que fica é: até quando o mundo vai assistir a tudo isso de braços cruzados? As peças estão se movendo, as tensões estão escalando, e a história não perdoa quem fecha os olhos para a realidade. Você acredita que a guerra pode acabar ainda este ano? Ou estamos apenas no começo de um conflito muito maior? Sua opinião importa, deixe seu comentário, compartilhe e faça parte dessa discussão. O tempo está se esgotando e as decisões de hoje definirão o amanhã. Não perca as principais notícias da semana, confira nossa playlist completa e fique por dentro de tudo. Até a próxima!